Bora falar sobre desenho de figura? Sabe, muitos artistas, quando estão começando, sentem uma frustração gigante ao tentar capturar a forma humana no papel. Se a resposta foi sim, saiba que isso é super comum. É uma experiência quase universal. Mas a boa notícia é que tem solução. E não tem nada a ver com algum tipo de talento mágico, não. Ok, vamos mergulhar de cabeça no que a gente pode chamar de problema do robô triste. É aquele desafio de fazer uma figura parecer viva, sabe? E não como se ela tivesse, sei lá, travado as costas. A solução para isso está numa nova forma de pensar. E aqui está o pulo do gato. Desenho de figura é uma habilidade que se aprende. O lance todo é treinar os olhos para enxergar o movimento e a estrutura e treinar a mão para conseguir replicar o que se está vendo. Para superar essa rigidez, a primeira e mais crucial camada é o gesto. Antes de pensar em qualquer detalhe, o objetivo é capturar a energia e o movimento da pose. Essa é a verdadeira alma do desenho. Pois é, o desenho de gesto não é sobre traçar o contorno da pessoa. O que a gente chama de silhueta é sobre sentir e desenhar o fluxo de energia que percorre o corpo. É isso que dá vida para o desenho. Essa analogia do toboágua é simplesmente perfeita para isso. Pensa só nos ritmos do corpo como o caminho que a água faz descendo. São essas curvas que se alternam, que fluem pela forma e criam essa sensação de vida. E para praticar, a ideia é ser rápido, solto. Use o braço todo para fazer linhas longas, contínuas. Não se preocupa com a perfeição, tá? O objetivo aqui é capturar a essência do movimento. Depois de capturar o fluxo, a gente precisa garantir que a pose pareça real, equilibrada. E é aqui que entram os conceitos de equilíbrio e contraposição, ou o famoso contraposto. Esse conceito, que veio lá da Grécia Antiga, é o segredo para criar poses naturais. É a diferença gritante entre uma figura que parece viva e uma que parece um soldado em posição de sentido. E olha só que exemplo claro da diferença. À esquerda, uma pose totalmente rígida, de soldado. À direita, o contraposto. Repara como a mudança de peso cria ângulos opostos nos quadris e nos ombros, resultando numa curva em S muito mais dinâmica no tronco. É outra coisa. A analogia dos blocos de Jenga é perfeita. Para a torre não cair, os blocos precisam se contrabalançar, certo? O corpo humano funciona da mesmíssima forma para se manter em pé de um jeito relaxado. Com o movimento e o equilíbrio já estabelecidos, chegou a hora de construir a forma. E a chave para isso não é a complexidade. Muito pelo contrário, é a simplificação. Decompor o corpo em formas geométricas básicas. O tronco, que parece tão complexo, pode ser simplificado nesses 3 passinhos. A coluna define o fluxo, e as 2 caixas inclinadas, representando a caixa torácica e a pelvis, estabelecem a estrutura tridimensional e o contraposto. Simples assim. E mesmo as partes mais intimidadoras, tipo as mãos, podem ser simplificadas. A palma não é um quadrado perfeito, né? Ela parece mais uma fatia de pão de forma, mais estreita no pulso e mais larga nos nós dos dedos. Isso já criou uma base sólida antes mesmo de adicionar os dedos. Então, o ponto crucial é este. Começar com forma simples permite construir uma estrutura sólida, tridimensional. É um método lógico que transforma uma tarefa que parece assustadora num processo gerenciável passo a passo. Com a estrutura toda montada, a camada final de refinamento são as proporções. Mas, é vital entender o verdadeiro papel delas. São guias, não leis rígidas escritas em pedra. A história mostra pra gente que não existe um sistema de proporções perfeito. Cada época buscou o seu próprio ideal de beleza. E isso só prova que as proporções são uma interpretação, não uma verdade absoluta. Atualmente, a proporção mais comum para uma figura humana realista é de cerca de 7,5 cabeças de altura. É um bom ponto de partida, um bom guia para a gente checar a precisão do desenho. O segredo é usar as proporções como uma ferramenta de verificação. Sabe, em vez de só assumir que o umbigo fica a 3 cabeças do topo, a gente mede e vê se isso é verdade no modelo que está sendo observado. É usar o conhecimento para aprimorar a observação e não para substituí-la. E assim a gente chega no elemento final, que une tudo isso: a mentalidade. O objetivo não é apenas aprender regras, mas desenvolver um jeito novo de ver o mundo. Essa citação é fantástica. No fim das contas, o desenho precisa parecer certo. A intuição artística é desenvolvida quando a gente internaliza os fundamentos: o gesto, o equilíbrio, a estrutura. As regras, na verdade, constroem o instinto. E aqui está a estrutura completa, mostrando como as camadas se sobrepõem.
Começa-se com a energia fluida do gesto e passo a passo vai se refinando até chegar na precisão das proporções, sempre do geral para o específico. E é bom lembrar, ninguém nasce mestre. Melhorar o desenho é um processo de treinar a coordenação entre os olhos, o cérebro e a mão. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. E é isso, a jornada não é sobre desenhar perfeitamente, mas sobre aprender a ver. A pergunta que fica é, o que seria possível criar se o foco mudasse da busca pela perfeição para o prazer de entender e observar o mundo de uma maneira completamente nova?